Olá pessoal, tudo bom? Então agora a gente vai para a nossa segunda aula sobre terceira lei de Newton, onde a gente vai ver alguns exercícios de exemplo sobre esse assunto, tá? Então a primeira questão está assim: por que, do ponto de vista da terceira lei de Newton, não seria eficiente a utilização de um avião a hélice para resgatar um astronauta na Lua com o objetivo de trazê-lo de volta à Terra? Então, primeiramente, está aqui o desenho do avião a hélice, né? A gente tem que entender o seu funcionamento. Como que ele funciona? A hélice gira, né? Quando ela gira, ela empurra o ar para trás. Então, a gente tem aqui uma força de ação, né? Que é a hélice no ar. E como reação, eu vou pôr aqui uma força menos F, né? Essa reação aqui é o ar na hélice. Então a gente percebe que o funcionamento do avião com hélice é basicamente uma interação entre a hélice e o ar, né? Agora vamos ver como que seria o trajeto para ir lá salvar a pessoa na Lua. Então a gente tem aqui, deixa eu pegar uma outra cor. Então a gente tem aqui a Terra, vou pôr um T de Terra. A gente tem aqui a Lua, vou pôr um L de Lua. O que a gente sabe? Em torno da Terra temos uma camada de ar, né, que é a atmosfera. E essa atmosfera, ela vai ficando mais rarefeita, né? Ela vai ficando rarefeita, ou seja, vai diminuindo a quantidade de ar com o aumento da altitude, até que chega um ponto que não tem absolutamente nada, né? A maior parte do caminho entre a Terra e a Lua é o vácuo, né? Vácuo, pessoal, é a ausência de matéria, né? Então, olha só, o avião a hélice conseguiria se mover aqui, ó, em torno da Terra, né, até onde chegaria a atmosfera. Mas depois não ia ter mais ar para ele interagir e o avião não ia funcionar. Então, essa aqui é o motivo, né? Escrevendo bonitinho, no avião a hélice, deixa eu pegar aqui outra ferramenta, a hélice aplica uma força no ar, empurrando-o para trás. Está aqui, ó, força da hélice no ar, empurrar para trás. Como reação, o ar empurra a hélice para frente, impulsionando o avião. Está aqui, ó, força menos F, reação, força do ar na hélice. Como no caminho entre a Terra e a Lua há uma grande distância de vácuo, que é a ausência de matéria, né? Olha só, atmosfera, vácuo. A hélice não teria com o que interagir. E assim, o avião seria ineficaz nessa tarefa, tá? Repara, pessoal, que para a gente resolver o exercício foi interessante fazer um esboço da situação, né? Um desenhozinho. E com exercícios que envolvem a terceira lei de Newton, é bem interessante fazer isso, né? Um desenhozinho, um rascunho, para visualizar o que está acontecendo. Aqui, ó, segundo exemplo, isso aqui é um exercício clássico, né? Ele volta e meia aparece com uma escrito de maneira diferente, mas a ideia é a mesma. Então a questão está assim: no tempo em que os animais falavam, um cavalo foi instigado, tá? Instigado é a mesma coisa que obrigado, tá? A puxar uma carroça. O que ele se recusou, invocando o princípio da ação e reação em sua defesa. Então está aqui a defesa do cavalo. A força de um cavalo sobre uma carroça é igual em intensidade e direção e em sentido oposto à força que a carroça exerce sobre o cavalo. O que o cavalo falou? Ó, ele falou o seguinte, né? O cavalo puxa a carroça, tá? Então vou pôr aqui essa força aqui, que é o cavalo puxando a carroça, e a carroça, como reação, puxa o cavalo para o lado contrário. Vamos pôr aqui menos F de acordo com a ideia do cavalo, tá? Então tá aqui, ó. F
é o cavalo na carroça. E esse menos F, a carroça no cavalo. Se eu nunca posso exercer sobre uma carroça uma força maior do que ela exerce sobre mim. Então, ele falou o seguinte, se ele aplica 200 newtons na carroça, a carroça aplica 200 newtons nele. Se ele aplica 300 newtons na carroça, a carroça aplica 300 newtons. 400 newtons que ele aplica na carroça, 400 newtons a carroça aplica nele, né? Então, ele está querendo dizer o seguinte, que esta força para a direita é cancelada pelo efeito da força para a esquerda, como se fosse um cabo de guerra, né? Então, ele diz o seguinte, que essas forças se anulam, tá? Como se eu tivesse desse jeito aqui, ó. A força e a reação dela, né? E aqui uma cancelaria a outra. Aí ele falou, como que eu vou poder iniciar esse movimento? Pergunta, como você responderia? A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, olha de maneira separada essas duas forças. Ação, reação. Ação é o cavalo que aplica na carroça. A reação é a carroça que aplica no cavalo. Será que eu tenho essa situação aqui de duas forças agindo no mesmo objeto para uma poder cancelar a outra? Se a gente olhar separadamente, não. Olha só, a força que o cavalo faz na carroça é uma única aqui. E a força que a carroça faz no cavalo é uma única. Então, o cavalo recebe uma única força. Então, ó, ele recebe uma única força aqui. E a carroça também recebe uma única força. Então, não tem uma outra apontando para o lado contrário dessa aqui que cancele o efeito da primeira, da força para a esquerda. Mesma coisa aqui, não tem uma força apontando para a esquerda que cancele o efeito da força para a direita. Por quê? Ação e reação são aplicados em corpos, em objetos distintos, tá? Então, deixa eu limpar o slide aqui, né? Para uma força anular o efeito da outra de mesma intensidade, ó, uma força cancelar o efeito da outra. Olha o que tem que estar acontecendo. Vamos pôr, por exemplo, 200 newtons e 200 newtons, né? O caso do cabo de guerra. Elas devem estar agindo no mesmo corpo. Ó. Puxa para a direita, puxa para a esquerda. No fim, cancela, não sai do lugar. Só que tem um detalhe. Como a gente viu nessa sequência de imagens aqui, as forças em questão, né? A força do cavalo na carroça e da carroça no cavalo, atuam em corpos diferentes. Uma força age na carroça, que é essa força aqui, que é a força que o cavalo faz na carroça, e outra age no cavalo, tá? A outra está aqui. Opa! A outra está aqui, ó, agindo no cavalo. Então, não é possível que a força da carroça no cavalo, essa daqui, anule a força do cavalo na carroça, que é essa aqui, ó. Estão agindo em corpos diferentes, tá? A gente costuma colocar, para ficar mais bonitinho, em corpos distintos. Logo, ou seja, o cavalo vai poder sim mover a carroça, tá bom? Aqui, terceiro exemplo. Em seu livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, Isaac Newton sintetiza a mecânica e o método de Galileu e a astronomia de Copérnico e Kepler, e enuncia as 3 leis fundamentais do movimento, que constituem toda a base sobre a qual se estrutura toda a mecânica. A seguir, vamos apresentar a terceira lei do movimento, como foi originalmente enunciada por Newton. Então, Newton falou assim, a toda ação há sempre oposta uma reação igual. E nas palavras do próprio Newton,
seja o que for que puxe ou empurre alguma coisa, é da mesma forma puxado ou empurrado por ela. Então, o Newton falou o seguinte, né? O Newton falou o seguinte: se eu puxo alguma coisa, essa alguma coisa me puxa. Se eu empurro alguma coisa, essa alguma coisa me empurra, né? Aí, baseado no texto acima e em seus conhecimentos de mecânica, analise as proposições abaixo e determine as corretas. Então, a proposição A está falando assim: a reação do peso de um corpo é uma força aplicada no centro da Terra. Para ficar mais fácil da gente entender, eu vou fazer um esboço aqui, ó. Tenho aqui a Terra, né? Todo objeto que está próximo da Terra é atraído para o centro dela, tem uma força atraindo para o centro da Terra, e essa força é o que a gente chama de força-peso. Então tá aqui, ó, força-peso. Terra aplica no corpo. Bom, toda ação vem acompanhada de uma reação. E a gente tem que se lembrar o seguinte: quem aplica a ação recebe a reação. Então, quem que aplicou a ação, né? Quem que aplicou a ação? A Terra. Então, a Terra recebe a reação. Então, se a Terra puxa o objeto, esse objeto reage e puxa a Terra para o lado contrário, que é o que a gente chama de força... que a gente chama de força menos P. Eu apaguei a Terra aqui, socorro. Tem que ter a Terra aqui, ó. Não está a coisa mais bonitinha do mundo, mas está aqui. Então, a gente tem aqui a força menos peso, que é aplicado, a força aplicada pelo corpo no centro da Terra. Então, essa afirmação é verdadeira. Já no item B, um corpo de massa M, 50 kg, então vai ter alguma coisa aqui para fazer conta, né? Então, um corpo, de massa M, 50 kg, num local onde a aceleração gravitacional é G, 10 metros por segundo ao quadrado, atrai a Terra com uma força de intensidade 50 newtons. Então, vamos pegar e voltar no exemplo anterior. Ó. Esse corpo aqui está sendo atraído para baixo, para o centro da Terra, né? Eu lembrando do que a gente já estudou sobre peso, né? Massa 5 kg, aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, né? Tá aqui a Terra, tá aqui o corpo. O corpo é atraído para baixo com uma força-peso e a Terra é atraída para cima com a reação. Então, o que acontece? Ação e reação, a gente sabe que tem a mesma intensidade, né? E o peso a gente sabe que é calculado fazendo massa vezes gravidade. Massa é 5 kg, a aceleração da gravidade 10 metros por segundo, 5 vezes 10, 50 newtons. Então, olha só, o corpo é atraído com uma força de 50 newtons para o centro da Terra e, como reação, atrai a Terra com uma força de 50 newtons. Então, essa afirmação é verdadeira. Essa letra C é a mesma ideia do cavalinho. Ó. Um cavalo puxa uma carroça com uma certa força. Pela terceira lei de Newton, a carroça exerce no cavalo uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Até aqui, tudo ok, né? Então, ó, vamos supor que isso aqui é a carroça
e isso aqui é o cavalo. Então, vou pôr aqui, ó, car de carroça, cave de cavalo, né? Então, cavalo puxa carroça, força F, carroça puxa cavalo, força menos F. Essas duas forças têm mesma direção, tudo na horizontal, mesma intensidade, mesmo valor, e sentidos opostos, ó, uma para a esquerda e outra para a direita. E aí pode-se concluir que essas forças se equilibram, ou seja, se anulam, e que o cavalo não consegue movimentar a carroça. Essa afirmação é falsa, né? O que a gente sabe? Ação e reação, elas agem em corpos distintos, corpos separados. Ó, se eu for olhar separadamente, vai estar aqui a carroça, só uma força agindo nela, e aqui vai estar o cavalo, só uma força agindo nele. Consequentemente, elas não se anulam. Então, essa afirmação é falsa. Tá aqui, ó. O mesmo desenho que a gente usou, só que mais bonitinho, tá? Então, aqui a afirmação é falsa. Opa, cadê? Tá aqui. Então, tá aqui, ó. Força que o cavalo faz na carroça, força que a carroça faz no cavalo. Corpos distintos. Consequentemente, essas forças não se anulam, tá certo? E por fim, um automóvel possui tração nas 4 rodas e encontra-se parado numa estrada de terra. Então tá aqui a estrada, tá aqui as rodas, tá aqui o carro. Ao partir, acelerando bruscamente, o movimento dos pneus lança a terra em sentido oposto ao movimento do carro. Sim, para poder se mover, as rodas giram, aplicam uma força na terra, empurrando a terra para trás, com uma força F. Então, está aqui a força F. E a terra, o chão, o piso, aplica uma força nas rodas, menos F, como reação, e faz o carro ir para frente. Bom, e na hora que ele gira, ele acaba empurrando as pedrinhas para trás. Então, esse item aqui é verdadeiro, tá certo? Então, pessoal, por enquanto é isso. Bons estudos a todos. Até mais.